Deus me disse assim: Brasil, se você ouvir a minha voz e não recuar e andar nos meus estatutos e continuamente obedecer a minha voz e os meus mandamentos, eu vou fazer da sua terra uma terra deleitosa. Deus me disse assim que vai trazer um vento de mudança no Brasil. Vi 5 pessoas reunidas e conspirando contra essa graça que Deus está trazendo sobre o Brasil. E o Senhor me disse assim: eu lhes dei tempo de arrependimento. Lhes dei tempo para se arrepender. Por quê? Porque eles estão a usar o mal para o seu próprio benefício. Deus me disse assim: Brasil, se você ouvir a minha voz e não recuar e andar nos meus estatutos e continuamente obedecer a minha voz e os meus mandamentos, eu vou fazer da sua terra uma terra deleitosa. Vamos orar um momento pelo Brasil, pode ser? Estenda as tuas mãos, feche teus olhos, fala: Senhor, abençoa as nações, abençoa a nossa pátria Angola, toca em todas as áreas, sara a nossa terra, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Queremos orar agora especificamente pelo Brasil. Que a mão de Deus venha sobre o Brasil. Que o Senhor possa eliminar essa catástrofe, esse espírito de morte, através desse vírus, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa restaurar a economia do Brasil. Que o Senhor possa restaurar as famílias, em o nome de Jesus. Eu estava a buscar a Deus. Na verdade, o Senhor me apareceu numa visão no sonho e me mostrou uma coisa que eu não estava a compreender. Portanto, eu pensei: vou orar mais. Se o Senhor me clarificar bem, eu depois vou falar. Não tinha a intenção de falar para você, mas nessa tarde eu estava a meditar e o Senhor me falou outra vez. Disse assim, me deu a interpretação, na verdade, da visão que Ele me deu. Na visão, eu estava a assistir em Brasília. Parecia que eu estava lá em Brasília, onde tem lá os postos das autoridades. Há 2 poderes lá, né? Tem os poderes, tem o presidencial e tem judicial, né? STF, coisas assim. Eu vi, havia uma celebração, havia um bolo bem grande, pastor, e tinha uma celebração. Havia um cantor gospel, estava a cantar, adorar a Deus, e um bolo bem grande. Mas depois alguém tentou frustrar aquela festa. Não entendi muito bem. Quando eu estava a orar hoje, o Espírito do Senhor começou a ministrar para mim e mandou dar uma mensagem para o Brasil. Sou profeta de Deus, eu falo o que Deus me falar. Quer te agrade, quer não te agrade, vou falar. Tá vendo? Vou falar. Você concorda ou não concorda? Eu vou falar. Tá? Vou falar mesmo. Então o Senhor me falou algo interessante. Deus me disse assim: eu ouvi o clamor do meu povo no Brasil. Deus me disse assim: eu aceitei o jejum nacional que eles celebraram para mim. Por isso, Deus me disse assim que vai trazer um vento de mudança no Brasil. Um vento de mudança no Brasil. Há pessoas que querem boicotar essa graça de Deus e que essas pessoas, eu vi 5 pessoas. 5 pessoas que estão em autoridade e também que são figuras. Vi 5 pessoas reunidas e conspirando contra essa graça que Deus está trazendo sobre o Brasil. E o Senhor me disse assim: eu lhes dei tempo de arrependimento. Lhes dei tempo para se arrepender. Por quê? Porque eles estão a usar
o mal para o seu próprio benefício, para terem ganhos com aquele mal à custa da destruição, da morte, da doença dos outros. E o Senhor me disse assim: lhes dei tempo, se não se arrependerem, muito em breve vão baixar para a cova. É duro, né? Mas eu tenho que falar o que Deus me falou. Eu escrevi aqui. Deus me disse assim: Brasil, se você ouvir a minha voz e não recuar e andar nos meus estatutos e continuamente obedecer a minha voz e os meus mandamentos, eu vou fazer da sua terra uma terra deleitosa, e eu vou eliminar esse vírus do medo do seu seio. O poder desse vírus vai ser eliminado. E Deus diz assim que a economia vai ser ressuscitada de uma forma sobrenatural. Enquanto o nome do Senhor ser exaltado sobre o Brasil. E Deus me deu um versículo, Salmos 33, 12. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Louvado seja o nome de Jesus. Mais uma vez, estenda as mãos. Fala: Senhor, livra de todo o mal o Brasil. Que a graça de Deus seja sobre o Brasil. Olha só, Deus me falou que é por causa do jejum que eles fizeram. A igreja tinha sido fechada, a igreja abriu novamente lá. Liberaram para cultuar presencialmente novamente. Por causa do jejum que o povo de Deus fez. Por causa das orações do povo de Deus. Deus está abrindo as portas. Agora Deus deu um recado. Existem condições para as bênçãos de Deus. Tem que permanecer na obediência. Amém. Diga: abençoa o Brasil, Senhor, no nome de Jesus. Limpa as trevas, Senhor. A cova que cavaram, que o Senhor possa fechar essa cova no nome de Jesus. Nós declaramos essa nação abençoada, e Jesus é o Senhor dessa nação. Abençoa o presidente dessa nação. Eu vou repetir. O presidente, quer você concorde ou não concorde, você também não é profeta, você não sabe, não vê nada no espírito. Não estou a falar de você, estou a falar de pessoas que não concordam com o que eu estou a falar, está vendo? O presidente Bolsonaro foi posto lá por Deus. Foi Deus que lhe pôs lá. Vou repetir, foi Deus que ele... Pode não concordar com ele, pode não concordar com o caráter dele, ou com a maneira que ele fala, ou como... mas é Deus que lhe colocou lá. Se Deus lhe colocou lá, é para ele cumprir um propósito. E ele próprio é que está a anunciar que vamos orar pela nação. Quem dera que nós tivéssemos isso aqui, hein? Um presidente a convocar a nação para jejuar. Quem dera. Ainda existem crentes que são contra isso. No dia que o diabo está a elevar o nome de Deus, então o diabo se converteu. Só pode. O diabo nunca vai elevar o nome de Jesus. Entenderam? Olha só, a Bíblia fala lá em Isaías 45, fala assim que tu és Ciro, eu vou te levantar e vou te mostrar os segredos encobertos na obscuridade. Ainda que não me conheces, eu vou te usar para endireitar os caminhos tortuosos. Esse é o versículo, é uma passagem acerca de Bolsonaro. Ainda que não me conheces, vou te mostrar os segredos encobertos. Tu és o meu ungido, vou te usar para endireitar os caminhos tortuosos. Então, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o presidente do Brasil, Deus abençoe as autoridades do Brasil, e que toda a corrupção caia por terra, e que toda a manipulação caia por terra, e que todas as trevas, governo das trevas, caia por terra, e que o nome do Senhor seja glorificado. Palmas para Jesus, amém.